Não sei qual a sua opinião para Solana agora em 2025. Eu tenho uma opinião e vou passar aqui para você nesse vídeo. Hoje a gente vai falar de Solana, porque tem muita gente falando e me perguntando sobre Solana. Luiz, e agora o que vai acontecer com Solana? Meu Deus do céu, tenho Solana em carteira, não sei se vendo, não sei se seguro, não sei se compro mais. Muita gente com a mão na cabeça sem saber o que fazer com o Solana por conta de quedas nos últimos dias e também por conta da estagnação. Hoje a gente vai falar de Solana, a gente vai falar do que pode acontecer com Solana para esse ano de 2025 e a minha opinião sobre isso, tá? Se fizer sentido, deixa o like, também deixe nos comentários o que você acha dessa opinião e também a sua opinião sobre o Solana para agora, para 2025. Se não fizer sentido, se eu estiver falando besteira aqui na sua opinião, pode deixar aí nos comentários também, não tem problema, tá? Pode deixar aí qual a sua opinião. Fez sentido? Não fez sentido? E qual que é a sua opinião para Solana agora em 2025, tá bom? Então vamos lá, sem perder mais tempo. Olha só, eu tenho aqui o gráfico do Solana e vou mostrar para você o que aconteceu à medida desse sobe e desce aqui de Solana. Veja que a gente teve um momento de grande valorização para o Solana no bull market passado. Depois a gente teve uma queda bem expressiva para o Solana no bear market passado. Momento de lateralização, onde a gente teve lateralização de todas as criptomoedas e agora a gente teve o bull marketing para a Solana apenas, nem todas as altcoins teve bull marketing, mas a gente teve aqui, pode considerar um bull marketing para a Solana, porque olha só, Solana saiu aqui de $20 para aproximadamente $300, não tem como a gente falar que não teve um bull marketing aqui para o Solana, tá? A gente teve sim um bull marketing para a Solana, porém, o que fez o Solana cair, como tinha dito anteriormente, foi bear marketing junto com a falência da FTX. A quebra da FTX impulsionou ainda mais a queda do Solana, porque a FTX tinha muitos tokens em carteira e para tentar ali sanar alguns prejuízos, foi só uma tentativa, até eles precisaram vender Solana, vender um pouco de Bitcoin também, e tem o pânico do mercado já sobre o mercado no contexto geral e também pelo fato da FTX ter muita Solana em carteira. Então, a quebra do FTX impulsionou toda essa queda do Solana, por esse motivo que o Solana voltou tanto, mesmo sendo um token muito promissor e muito comentado nesse momento aqui. Tokens onde bancos estavam comprando, se posicionando, era um momento muito positivo para o Solana, mas o fato da FTX ter muitos tokens Sol em carteira levou o Solana aqui nesse fundo de $9,60 aproximadamente. Porém, passamos por todo esse momento de lateralização, onde o mercado lateralizou o mercado como um todo, desde Bitcoin às outras altcoins, tá, pessoal? E a gente teve ali as pessoas falando sobre a FTX, onde a FTX já não tinha tanto Solana mais em carteira, tirando ali o monopólio do Solana para a FTX ou para a Alameda. E a gente teve esse momento de valorização por conta do projeto em si, do contexto geral, junto com o hype do Pump Fund. O Pump Fund ajudou a rede Solana a crescer muito, a ganhar muitos usuários, a ter ali muitas pessoas utilizando, pagando taxa, elevando ainda mais o valor da Solana. Com isso, a gente teve todo esse momento de valorização do Solana que foi impulsionado muito pelo Pump Fund também, onde a gente teve o token Solana se aproximando dos $300. Só que o momento atual que estamos vivendo é um momento de estagnação. Solana está começando a estagnar desde lá da sua rede, a quantidade de usuários entrando na rede, até mesmo também a estagnação e com o problema agora, crise sobre as meme coins da rede Solana. A gente está começando entrar em uma crise das meme coins do Pump Fund com o que aconteceu com a Libra lá, com o presidente Jair Milei da Argentina. Não sei se você está sabendo disso, mas acredito que sim. Então a gente não vai entrar muito a fundo nessa história lá do Jair Milei, tá? E para a gente contextualizar toda essa história de estagnação do Solana, olha só, a gente tem aqui notícias relevantes, como, por exemplo, desbloqueio de 2 bilhões em Solana a caminho. É hora de manter, apostar contra o sol ou vender. O que você vai fazer agora? Você vai vender? Vai manter? Vai comprar mais? Qual que é a sua opinião? O que você vai fazer agora, mesmo com desbloqueio de 2 bilhões? Desbloqueio de muitas Solanas, e a gente vai falar sobre isso, tá? Problemas no paraíso. É uma expressão adequada para descrever o atual ecossistema do Solana. O token de camada 1, extremamente popular, comprados aí por bancos e instituições grandes, atraiu publicidade negativa devido ao recente fiasco da meme coin Libra, como tinha comentado com você, e provavelmente você já sabe disso,
que incluiu o presidente da Argentina, o Jair Milei, negociação com informações privilegiadas e mais de 4 bilhões eliminados em menos de 24 horas. Enquanto a comunidade rivais aproveitam para criticar os recentes desbloqueios de Solana. O enorme evento de desbloqueio de token Sol adicionou mais lenha à fogueira, o que poderia aumentar a pressão de venda para a sexta maior criptomoeda do mercado. Olha só, aqui a gente fala mais sobre isso, tá? Comprar Sol é perigoso. Cuidado aí com compra de Sol agora e depois a gente fala sobre isso. Curto prazo, tá bom? Médio prazo para o ano de 2025 a gente fala daqui a pouquinho, onde eu vou te levar lá no gráfico de novo. Cronograma de desbloqueio de Solana para 2025. Enquanto o Sol possui atualmente uma taxa de inflação de 4,715%, nos próximos 3 meses, fevereiro, março, abril, mais de 15 milhões de tokens Sol, avaliado em mais de 7 bilhões de dólares, entrarão no supply em circulação. A gente está passando por essa fase aqui, ó, a fase de maior inflação de token Sol no mercado. A gente vai ter uma entrada aí agora no mês de fevereiro de 3 milhões de tokens, mês de março 9,7 milhões, depois 2 milhões em abril. Depois começa a normalizar com quantidade inferior. Mas a gente está passando pelos 3 maiores meses em inflação do token Sol. Por isso que a gente passou por um período de lateralização e estagnação para o token Solana. Então, para curto prazo, podemos ter a continuação dessa estagnação no mínimo, tá? A maioria desses Solanas foi comprado em leilão da FTX por $64 pela Galaxy, ou seja, a Galaxy comprou ali aproximadamente Solana a um preço de $64 e hoje o Solana a 167. Ainda um lucro muito saudável. Até o momento do desbloqueio dos Solanas, outros 1 bilhão de Solanas serão, 1 bilhão de dólares em Solana será produzidos por inflação e provavelmente também será despejado. Ou seja, além da entrada dos tokens que foi leiloado pela FTX e comprado pela Alameda, pela Pantera Digital e por outras empresas, a gente vai ter também a inflação de 1 bilhão de dólares em Solana, que provavelmente serão despejados e vai impulsionar ainda mais essa negatividade, esse marasmo sobre o token Solana. Da mesma forma, olha só, a gente tem alguns traders falando. Da mesma forma, o Runner XBT, um trader de criptomoeda, mencionou que era período perigoso para comprar Solana, falando sobre o mesmo evento de desbloqueio. O trader destacou que a empresa como Galaxy, Pantera e Figure estão na fila para extrair 3 bilhões, 1 bilhão e 150 milhões em ganhos não realizados, uma vez que os desbloqueios em Solana ocorram. Se a gente tiver de fato, e eu acredito que vai acontecer, tá? Isso daqui é quase que confirmado, esse desbloqueio, a gente vai ter aí muita grana e muitas Solanas entrando para circulação no mercado, uma oferta muito grande, enquanto a gente está tendo a demanda diminuindo, tá? Então isso daqui, para curto prazo, mostra para a gente um risco de pequenas correções ou até mesmo correções maiores. Depois a gente vai lá no gráfico dar uma olhada. Vendas a descoberta de Solana disparam em meio a escândalo de meme coin. Como tinha comentado, a gente teve escândalo da meme coin Libra lá na Argentina e com isso teve ali um despejo de Solana, pessoas vendendo, enquanto a gente estamos tendo venda a descoberta, pessoas começando a negociar nas vendas, operando contra a valorização do Solana, operando ali a favor da queda, tá bom? Ajudando a impulsionar todo esse marasmo aqui para Solana. Solana está se aproximando do colapso. A atividade de rede mostra declínio drástico, ou seja, à medida que a gente está tendo aqui mais ofertas do mercado, a gente está tendo menos demanda, tá? A gente está falando que o Solana piora à medida que o volume total transferido na rede Sol despencou de um enorme bilhão, a gente está falando de 2 bilhões em novembro, para 26 milhões. Isso é uma queda de 99% e uma representação de um momento paralisado, pois os analistas alertam que isso não é uma consolidação otimista. Ou seja, essa consolidação do Solana vem com perdas de atividade na rede. A gente está falando de uma movimentação que antes era 2 bilhões, vindo aqui para 200 milhões. Ou seja, menos pessoas lá na rede do Solana. Venda a descoberta, como eu tinha dito para você, começa a disparar em meio a escândalo da meme coin Libra.
Quando a gente vem aqui, à medida de todas essas notícias, e observa todo o ciclo de Solana, vendo que a valorização foi por compras de instituições e bancos e também impulsionado pelo Bull. A gente teve queda sendo impulsionada também pela FTX e a quebra da FTX e o leilão da FTX. Quando a gente teve a falência, de fato, a declaração de falência, a FTX precisou vender esses tokens. E a gente teve agora a valorização com o PubFan. Porém, o que a gente tem agora para o Solana é o seguinte: a gente tem a possibilidade de desbloqueio de muitos Solanas, a gente está falando de 2 bilhões de dólares em Solana despejados no mercado, enquanto a rede vem diminuindo a frequência, vem diminuindo a quantidade de pessoas utilizando. E o PubFan agora em crise. Os tokens criados lá no PubFan também em correção. Ou seja, a gente tem esse momento aqui de correção, porque todo esse momento de valorização aqui, desde os 9, 10, 12 dólares, está começando a esfriar com o inverso acontecendo. O que fez essa valorização está esfriando, ocasionando esse momento inverso para o Solana. Quando a gente vem para análise gráfica, de fato, veja que o Solana ele tem uma tendência de alta bem clara, porém, essa tendência de alta para o Solana está começando a ser rompido. Ou seja, se Solana perde esse fundo aqui nessa região, vamos demarcar como uma região e não como ponto exato, se o Solana perde esse fundo aqui nessa região de 170 dólares por unidade, existe a possibilidade do Solana tentar buscar o próximo fundo. Onde que está o próximo fundo agora no Solana? Veja só, a gente tem o próximo fundo aqui, ó. No Solana o próximo fundo está em aproximadamente 120 mil dólares. E à medida que a gente tem pessoas cada vez negociando mais nas vendas, na ponta vendedora, outras pessoas com medo e vendendo, e outras pessoas aqui querendo se aproveitar para entrar descoberto. Porém, um detalhe importante, tá? Aqui a gente está fazendo uma observação no gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal é importante você observar o seguinte: da mesma forma que o Solana não é só notícia negativa, tá? Não quero passar aqui para você algo negativo para te influenciar a comprar ou a vender. Eu quero te passar aqui a minha visão para o Solana. Veja o seguinte, da mesma forma que o Solana lateralizou por muito tempo, quando o Solana pegou impulso para subir, isso daqui a gente não pode deixar de lado jamais, tá? O Solana, ele subiu em poucas semanas 400%. O Solana estagna, depois dessa estagnação, o Solana pega impulso e em poucas semanas sobe 100%. Depois de uma grande estagnação, o Solana pega impulso e sobe aqui aproximadamente 50%, 60%. Então, à medida que a gente tem toda essa estagnação e com a minha experiência de mercado, quando tudo está negativo, todo mundo está negativo, olhando só para um lado, acreditando muito na queda, todo mundo shortando, todo mundo fazendo operação mais descoberta, todo mundo desesperado para um ativo, geralmente a gente não tem de fato um contexto em que vai impulsionar o token tão baixo quanto esperado, o mercado nunca é tão óbvio quanto parece e às vezes acontece o contrário do que o mercado espera. Por exemplo, agora o mercado está esperando correção para a Solana, em que o Solana vai despencar lá embaixo, vai vir para 80 dólares, 67 dólares, que é o preço ali da Galaxy Digital, que comprou os tokens Sol em leilão. A gente tem um suporte em 120, pode vir buscar? Pode, mas para isso acontecer, ele precisa romper a estrutura abaixo aqui dessa região de 170. Aí sim, a gente acredita em Solana 120, tá? Anota aí, fica de olho nisso daqui. Mas observe o seguinte, se o Solana não configurar esse rompimento aqui e fechar acima, a gente vai ter um falso rompimento, a gente vai ter uma região de bear trap, aquele momento de armadilha de urso, onde institucional que quer manipular está se aproveitando do desespero da galera para fazer com que as pessoas fiquem pessimistas, acreditando e com medo, olha só isso daqui, com medo do mercado, com medo daquela criptomoeda, daquele ativo, e com esse medo eles usam para captar a liquidez das pessoas, gerando um short squeeze, fazendo com que o token suba de vez. Então, muito cuidado. Por quê? Se tem muitas pessoas shortando, acreditando e vendendo a descoberto, isso significa que qualquer valorização institucional vai observar isso, tá? Qualquer valorização pode começar a disparar os stops dessa galera, começar a disparar ali também os liquids dessa galera. E com isso a gente tem um chamado de short squeeze, que também pode acontecer e ajudar a impulsionar o Solana na ponta contrária, tá? Então, o que a gente vai observar no gráfico aqui é o seguinte: Solana fechou acima dessa região aqui, que é para ser uma região de suporte,
a gente pode ter um momento de manipulação e o Solana pode vir de novo para 250. Mas, se Solana não consegue segurar, Solana fecha aqui embaixo dessa região de 160, 170, peraí, alguma coisa está acontecendo, e está acontecendo muitas coisas de fato, e Solana não está tendo impulso institucional, não está tendo interesse em elevar o preço do Solana. Então, suporte para a Solana agora, abaixo dessa região de 160, 170, está em 120. Então, o Solana pode sim vir em 120 se a gente não tiver essa característica aqui de volta de Solana para cima de 170 ou até mesmo 180, tá bom? Então, você vai fazer essa observação aí. Não conseguiu subir até aqui em cima, fechou abaixo, aí é Solana 120, porque esse é o próximo suporte para Solana. Aí depois cabe a uma próxima análise do que vai acontecer com Solana, tá bom? Já para Bitcoin, quando a gente conflui essa análise de curto prazo com Bitcoin, veja o seguinte, Bitcoin está aqui nessa região, pessoal. Uma região em que a gente passa por uma lateralização faz muito tempo. A gente está falando que estamos dentro dessa lateralização desde o dia 5 de fevereiro, o mês todo em lateralização. E agora existe a possibilidade do Bitcoin ter um rompimento para baixo ou para cima. Isso daqui vai mostrar a direção do Bitcoin nesse momento. Se o Bitcoin perder esse fundo aqui, olha só, fundo 95.300, tá bom? Perdeu Bitcoin lá embaixo, ó, Bitcoin lá em 91, como já tinha passado aqui para vocês. Se ele rompe aqui essa lateralização, rompe aqui esse momento de padrão, a gente tem um padrão aqui momentâneo, tá? Em algum momento ele vai romper para de fato esse padrão, geralmente é para cima, e no rompimento desse padrão e no rompimento dessa lateralização a gente vai ter Bitcoin a 106. Isso pode ajudar o Solana a segurar acima dessa região aqui de 180. Só em segurar acima dessa região de 180, aí sim, já está super positivo. Luiz, em que time eu observo? Você tinha me mostrado aqui no time semanal. Você pode fazer essa observação aqui ó, no gráfico diário. No dia de hoje, por exemplo, o Solana voltou, fechou acima de 170, possibilidade de valorização aqui para o Solana, a gente fica atento. Mas Solana segurou abaixo dessa região, aqui fica favorável até mesmo para abrir um short, acreditando em um take lá embaixo em 120 mil dólares por unidade no Solana, tá bom? Enfim, essa é a minha percepção para a Solana, para o decorrer desse curto prazo e também para o médio prazo para a Solana. 2025, acredito que o Solana exista ali um pouco mais de volatilidade, mas o meu alvo para a Solana é 500 dólares. Então é o seguinte, mesmo que Solana volte para 120 mil dólares por unidade, eu ainda continuo acreditando em 500 dólares por unidade, porque como te mostrei em ciclos passados, mesmo com queda no Solana, ele consegue se recuperar bem rápido, tá bom? Então a gente não vai deixar de lado essas oportunidades que o Solana vai proporcionar aqui pra gente no curto prazo, tá bom? Gostou da opinião? Faz sentido? Deixa o like para mim entender que vocês gostaram, tá? E deixa o comentário também. Se não fez sentido nenhum, também deixa o comentário para mim saber qual que é a sua opinião aí para a Solana para o decorrer desse ano de 2025 e para curto prazo também, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.